as medidas para o ajuste do déficit, do cálculo atuarial, receitas e despesas do Fundo de Previdência, que estão postos há anos, neste momento, para alteração agora até setembro, segundo o governo federal, foram debatidas aqui na casa. O secretário da Administração, Donizete do Cabo, comenta que ele entende muito desse assunto, que estava na presidente da FUNPREV, sobre as possibilidades que estão agora sendo avaliadas pelo governo. Neste momento, o que o governo está discutindo dessas possibilidades? Nesse momento, nós estamos discutindo todas as possibilidades colocadas pela FUNPREV. O atuário ele fez duas alternativas, ele apresentou duas alternativas. A primeira alternativa é alterar a Lei 715 de 2018. A segunda alternativa é a alteração na reforma da Previdência, que é a emenda 103 de 2019. A comissão da FUNPREV, que é composta por servidores desta Casa de Leis e também da Prefeitura, da FUNPREV, trouxe mais algumas alternativas e o Conselho Fiscal também. Nós estamos avaliando todas as possibilidades. É uma questão de decisão, porque, na verdade, qualquer que seja a decisão, não sendo a reforma da Previdência, é mexer com o investimento da cidade. Nesse caso, mexe com a questão do orçamento, lógico, seja qual for a decisão, aliás, num sentido ou no outro, de alguma forma, isso precisa ser resolvido até o final de setembro? Exatamente. Por que precisa ser resolvido até o final de setembro? Porque o nosso CRP, ele tem vigência de 6 meses. Ele vai do dia 28 de março até o dia 24 de setembro de 2022. Isso impossibilitaria, caso não se resolva isso, a decisão do governo federal de repasses e outras consequências, eventualmente. Exatamente, mas de novos repasses. Isso não significa mexer com os repasses que têm acontecido, têm ocorrido ao longo dos anos. De qualquer forma, isso mostra a necessidade de resolver o problema na regra atual, lógico. Exatamente. Tudo bem que nós estamos ainda num período eleitoral e neste período eleitoral não se tem novos repasses, não se tem novos contratos, mas é algo que nós devemos discutir o mais breve possível. Obrigado, Donizete do Carmo. Vamos ouvir o Sindicato dos Servidores e a avaliação da presidente da comissão que presidiu a audiência pública, a vereadora Estela Almagro. O prazo está se esgotando e o governo municipal ainda vai enviar sua proposta aqui. Pelo que foi apresentado, o governo indica que ele é adepto apenas da alternativa da reforma da Previdência. Sim, sempre procura penalizar o servidor, em vez de procurar a saída mais que favorece o município e favorece o servidor, né? Sempre pesando nas nossas costas. O município tem que analisar o lado dele também e até agora não buscou discussão, né? Como disse a vereadora ali, é um monólogo, né? A gente fica aí nessa briga, esse cabo de guerra, né, de não querer ser penalizado. Nós já fomos penalizados no ano passado, já ficou provado que não equacionou nada. E o medo é que, de novo, se faça uma reforma, não equacione nada e penalize ainda mais o servidor. A população precisa compreender nesse debate que não se trata só dos servidores ativos, da atual geração, da futura e dos aposentados, que a perda de renda empobrece a economia local? Oh, super, né? Principalmente Bauru, que é uma cidade que vive muito no comércio imobiliário, perda de renda, perda de poder aquisitivo, que pesa sobre todo o comércio, todo o funcionamento da cidade, né? O governo tem uma posição conhecida da reforma da Previdência e tem outras alternativas agora postas na mesa. A prefeita Suelen Russin tem que se sensibilizar dessas questões? Mais uma vez, a gente frisar a ausência da prefeita, nessa que é a quarta ou quinta audiência pública que nós fazemos para debater o assunto, e lembrar que o processo se encontra em atraso, né? Porque ele veio para casa no final do ano passado e a gente vem fazendo sucessivos pedidos de informações e muitas audiências públicas para aprofundar o debate em torno de um tema que impacta a vida de milhares de famílias de servidores e servidoras. A sinalização que o Executivo dá em torno da reforma é a adoção da medida mais drástica para o servidor e que impactará muito pesadamente a cidade e o serviço público municipal como um todo. Há outras saídas, há outras alternativas colocadas à mesa. O problema é que esse tardar do Executivo em sentar num debate franco com representantes, tanto dos servidores quanto dos vereadores, para levar de forma prática a execução desse projeto e ele vir efetivamente para a Câmara antes que se extinga o prazo de 6 meses dado em tolerância pelo governo federal, pelo Ministério da Previdência, em torno do CRP, é muito importante. Então, a audiência pública hoje foi maravilhosa nesse ponto de vista. Nós nunca tivemos tantos servidores e servidoras presentes numa mesma audiência pública. O que eu espero que sinalize
para a prefeita Suelen Rosim a importância que o tema tem para a cidade e o quanto os servidores e servidoras públicas municipais estão envolvidas nesse debate. Então, nós vamos cobrar essa posição e a aceleração dessa definição, levando em conta todas as propostas que estão na mesa. E nós, particularmente, considerando nesse momento, assim como o atuário, que o aumento do aporte do município, seja via imposto de renda ou não, é a melhor saída para impactar nesse momento, o mínimo possível nesse momento em que o país se encontra numa transição no momento eleitoral. Na sequência de audiências públicas para recuperar para o público, a vereadora acabou tirando aquela estratégia da prefeita de deixar para a última hora, como tem feito em outros projetos de porte, de um lado, e também antecipando, como por exemplo Ribeirão Preto, essas alternativas na discussão pública. Cidades como Ribeirão Preto já estão praticando essa opção, que é a questão do recolhimento do imposto em cima da folha de servidores inativos como forma de atualização, de equacionamento do problema do déficit. Essa realidade nos parece a mais adequada nesse momento, seja de maneira explícita ou não, mas com o aumento do aporte patronal, para que nesses próximos meses, em que pode haver uma transição de comando do governo central, né, também do comando do Ministério da Previdência, do Ministério da Economia, que são pastas-chaves e que têm causado esse impacto em mais de 2.000 regimes próprios de Previdência Brasil afora. Então, é preciso que a chefe do Executivo tenha a sensibilidade de entender o momento de transição que nós estamos passando e não tome medidas duras, tendo em vista 35 anos, quando, na verdade, daqui a alguns meses, nós podemos, inclusive, ter aí na mesa colocado uma possibilidade de contra-reforma, que o impacto realmente para a classe trabalhadora foi muito pesado com a emenda constitucional 103. Além desses impactos que estão postos na reforma da Previdência desde 2019, está posto sobre a mesa pelo governo de que os especialistas apontam no cálculo que a reforma também não resolve o déficit. Isso é importante deixar claro nesse momento? Muito, porque é importante que os vereadores que irão votar o projeto que a prefeita irá trazer compreendam que o que é colocado num momento como salvaguarda não será. E que esse momento transitório pode trazer consequências futuras. Então, para que nós possamos votar com tranquilidade, nós solicitamos do chefe de gabinete da prefeita o agendamento para ontem de uma reunião com a chefe do executivo, onde vereadores, representantes dos conselhos da fundação, representantes do sindicato dos servidores e representantes da comissão de servidores inativos possam estar na mesa dialogando perspectivas, todas elas que foram colocadas, e apontando conjuntamente para a chefe do Executivo o que considera como a medida menos drástica, menos impactante e que pode momentaneamente resolver esse problema, já que nós nos encontramos no momento de transição eleitoral. Essa reunião a gente aguarda para os próximos dias, porque não é possível nós fazermos uma sequência de audiências públicas e a chefe do Executivo se ver no direito de ficar de fora de todas elas e não comparecer para esse debate, já que quem assinará o PL será ela. Então, que ela dialogue conosco enquanto vereadores e também dê voz aos servidores nesse debate. Obrigado, vereadora Estela Almagro. Na íntegra, mais de 3 horas de discussões com todos os posicionamentos disponíveis para você na página da TV Câmara no YouTube.